Vamos falar de esporte, 14ª rodada. Só um minutinho. Tem aleluia aí, produção? Não tem aleluia. Tinha que tocar aleluia hoje. Depois de 7.300 anos antes de Cristo, ganamos uma. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu neste final de semana. Os times entraram em campo brigando pela liderança. Liderança não, por ficar em segundo lugar pelo menos. Porque o Botafogo disparou na liderança do campeonato e outros brigando para sair, outros brigando para não entrar na zona de rebaixamento. Foi um final de semana bom para alguns, péssimo para muitos e ótimo para os botafoguenses. A 14ª rodada, eu provoco ele com a 14ª, que a 14ª é a melhor. Eu acho que foram duas grandes surpresas nessa rodada. Foi a vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro em Atlético e a derrota do Atlético Paranaense em Fortaleza. Mesmo sendo na casa do Fortaleza, o Fortaleza sendo um time equilibrado, está com o mesmo técnico há quase 3 anos, então já conhece o grupo. Mesmo assim, a vitória do Fortaleza, para mim, Nilson, foi surpresa. O Grêmio e o Botafogo não foi tanta surpresa. Mas vamos lá então. No sábado tivemos Cuiabá e Bahia entrando em campo, o jogo no Mato Grosso. O Cuiabá empatou com o Bahia em 1-1. Os dois estão ali naquela zona bem desconfortável, né? E permanecem depois desse empate, que foi ruim para os dois. Vai ficar ali porque não fede nem cheira. Depois tivemos Vasco. O Vasco, que situação preocupante do Vasco. Perdeu para o Cruzeiro em casa. E esse jogo eu assisti quase todo, aquilo que eu venho falando, Nilson. O Cruzeiro não tem nenhum jogador assim, de proeminência que a gente se destaca. É um time médio, de médio para baixo, e eles estão jogando o fino da bola. Eu estou falando isso porque o Ronaldo, quando assumiu o Cruzeiro, ele disse, daqui 3 anos a gente sobe, obrigado, produção, daqui 3 anos a gente sobe e depois de 3 anos de subir a Série A, a gente vai pensar em alguma coisa. Então, logo no primeiro ano, o Cruzeiro subiu e esse ano o Cruzeiro não vai para as cabeças, como a gente diz na linguagem do futebol, mas o Cruzeiro está apresentando um excelente nível de futebol. O time jogando redondinho, certinho. Esse Cruzeiro daqui a pouco vai dar trabalho. Com certeza. Já o Atlético Mineiro recebeu no Independência o Corinthians e o Corinthians mais uma vez venceu o Galo. Corinthians isso mesmo, massacrou, tá certo esse resultado? O Corinthians massacrou o Atlético, só que não. Deu pro gasto. Deu pro gasto e acabou. Não dá nem para comentar. Os dois deveriam perder. Os dois deveriam perder. O jogo foi muito aquém do esperado, mas para o Corinthians foi um resultadaço. A gente, pelo menos nas próximas rodadas, a gente não cai para a Série B. 2 rodadas, eu disse. E o jogo marca a volta do Renato Augusto, né, aos jogos, né, e ele marcou presença em campo. Agora o destaque foi o filho do Terrão, né, nesse jogo. Fugiu até da mente agora. Eu não lembro o nome do menino também, mas ele jogou bem. O Renato Augusto elogiou, ele tem 17 anos e é um jogador de excelente nível, como disse o Renato no final da partida. É só lapidar o guri e ele vai se dar bem. Mas como todo bom jogador que se destaca, quando fizer 18 anos, bye bye Europa. Agora esse jogo deu esperança pro torcedor corintiano, porque o Coritiba venceu o América Mineiro. Milonga, cascata, não deu esperança nenhuma. Calma, o Coritiba venceu o América Mineiro por 3-1. Isso dá uma esperança, não dá de alguma coisa? Ele continua acreditando, ele bota maçã no quintal, no jardim, para os duendes comerem. Nilson, para.
vai ser gente assim. Tem que se apegar a alguma coisa. Para com isso. Aborto da natureza. Se o Corinthians passar pelo América na Copa do Brasil, será um aborto da natureza. E vai botar 9 milhões no bolso. Agora, esse jogo tem o empate, claro. O Palmeiras dominando o primeiro tempo, o Flamengo dominou no segundo. Agora tem um destaque negativo, mais uma vez, para o futebol nacional. O jogo entre Palmeiras e Flamengo que aconteceu no sábado. Primeiro que o jogo, 2 vezes no primeiro tempo, teve que ser interrompido, porque fora do estádio as torcidas estavam numa briga terrível, a polícia teve que interferir, o gás que a polícia teve que utilizar para poder dispersar as pessoas que estavam ali envolvidas nessa situação acabou invadindo o campo, os jogadores sentiram o mau cheiro, né, dentro daquela situação, a torcida também. E uma jovem de 23 anos, no meio disso tudo, foi atingida por uma garrafa. A garrafa cortou o pescoço dela, atingiu a artéria. E na manhã de hoje, na manhã dessa segunda-feira, ela que estava internada, veio a óbito. A Gabriela, se eu não estiver enganado, o nome da torcedora do Palmeiras que veio a óbito. Não tinha nada a ver, estava ali animada para o jogo, na fila para entrar no estádio. E nas imediações do Allianz Parque aconteceu toda essa problemática, ela veio a óbito, infelizmente, mais uma situação deplorável, triste, dentro do futebol brasileiro, Walter. Ela estava na fila para entrar no jogo, houve ali nas imediações uma briga entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras, a polícia estava no meio e um torcedor do Flamengo quebrou uma garrafa e jogou na torcida do Palmeiras e acabou atingindo a jovem que veio a óbito, como o Nilson disse, agora de manhã. O jogo foi um bom jogo, o Palmeiras jogou para o gasto, conseguiu controlar a partida, mas dos 10 minutos do segundo tempo em diante, o Flamengo conseguiu realinhar o time e começou a pressionar o Palmeiras e não podia deixar de ser. O Flamengo conseguiu empatar. Aquilo que nós falamos já, Nilson, a semana passada, o Palmeiras está oscilando muito. Tudo bem que o Rony não jogou, já estava machucado, então isso é preocupante porque o Palmeiras não sai dos 23, 24 pontos. E aí a Leila Pereira comprou um avião e ela mandou comprar mais ou menos 30 binóculos, que é para o Palmeiras ver o Botafogo lá na frente. Ai, ai, ai. E destaque dentro desse jogo é que a Arrascaeta e também o Everton Ribeiro saíram do banco e foi a jogada, né? A jogada do Everton Ribeiro que cruzou e de cabeça o Arrascaeta acabou fazendo o gol de empate do Flamengo. A Arrascaeta em campo faz toda a diferença, né? Então, é porque o Flamengo, na verdade, estava dando uma segurada nesses jogadores para o jogo que vai acontecer possivelmente na quarta-feira pela Copa do Brasil, lá em Atlético Paranaense. Acho que por isso também o Atlético não se esforçou muito contra o Fortaleza, porque também pega o Flamengo precisando vencer. Então, é um gerenciamento de grupo, como dizem os treineiros. Já no domingo, o Santos entrou em campo e também aí precisava também da vinheta Aleluia. Venceu depois de 370 partidas, o Santos ganhou do Goiás por 4-3, Walter. O Corinthians foram 7.800 anos antes de Cristo e o Santos foi pouco menos, 7.770. É a treva, mano. É a treva, mano. Mas o que realmente chamou a atenção nesse jogo foi o VAR. Eu vou lembrar do Nilson. O VAR, o Nilson é baiano, então ele fala VAR. VAR. Então quando ele vai falar VAR, ele lembra do Mato Grosso do Sul. O VAR uma jogada clássica de ombro contra ombro. O juiz deu escanteio e o VAR chamou. E o VAR, e até a minha avó lá de Setembrina do Sul, ela viu que foi ombro com ombro. O juiz viu. A minha neta de 2 anos e 8 meses lá na América, ela viu e foi ombro com ombro. E o juiz deu pênalti para o Santos. Como diz um grande jornalista, é uma vergonha. Não sei para que deu VAR.
Já o Fluminense, primeiro jogo depois da CBF anunciar o Fernando Diniz como técnico interino da seleção até que o Ancelotti venha. O Fluminense venceu o Internacional por 2-0, Walter. O jogo foi no Rio de Janeiro. O jogo foi em Fluminense. Ele aprendeu. O jogo foi lá. O jogo foi em Fluminense, ontem às 16h. O Fluminense jogou bem, aquilo que a gente vem falando também do Internacional. É um sobe e desce, é uma gangorra, não tem equilíbrio no time, joga bem uma partida, joga mal outra, às vezes duas seguidas. Então o Internacional está pecando por isso. E o Fluminense, diante do que vinha jogando, foi uma surpresa. E o time voltou, Nilson, a jogar aquele bom futebol que jogava há 7, 8 rodadas atrás. Acho que o susto de perder o Fernando Diniz fez a galera, como diz a minha mãe, botar sebo nas canelas. O Bragantino entrou em campo recebendo o São Paulo, o jogo ficou em 0-0. Isso, o Bragantino está jogando um bolão. O São Paulo poupou alguns jogadores e foi um jogo disputado, mas dava um sono miserável. O Fortaleza, como você já havia dito, venceu o Atlético Paranaense em casa, 1-0. Vojvoda arrumando o time novamente ou o Atlético Paranaense que deu uma relaxada para ir com tudo para cima do Flamengo? Então, Nilson, é aquilo que a gente tinha dito. O Atlético Paranaense poupou os principais jogadores, o Fortaleza tem um time arrumadinho, não tem os melhores jogadores, o orçamento não permite, mas é um time muito bem arrumado e o Vojvoda está conseguindo permanecer no cargo. Ele só perde para o Abel Ferreira do Palmeiras. O Abel já está quase há 3 anos e umas bolinhas e o Vojvoda está há quase 3 anos. Então, a manutenção de um treinador ajuda o time na evolução de grupo, Nilson. Isso aí. Para finalizar, o Grêmio recebeu o Botafogo, líder do campeonato. É um jogo em que o Grêmio teve muitas chances de fazer gol, mas não aproveitou. E o Botafogo foi muito cirúrgico, as 2 oportunidades que teve, fez os gols. O Botafogo está me lembrando muito, saudade, viu? O Corinthians de 2017, em que mesmo quando o dia era para dar tudo errado, acabou dando certo. O time muito cirúrgico, sempre bem defensivamente e aproveitando as poucas oportunidades que tem lá na frente e vencendo as partidas. Então, Nilson, é mais ou menos o inverso. Eu vou utilizar a nossa dor e tristeza para explicar um pouco. É o contrário que acontece com o Corinthians. Lá na Copa do Brasil contra o América, em América, o time chutou 16 vezes contra o gol do América. A bola não entrou. O Botafogo chutou acho que 3 e entraram 2. Então, a confiança do atleta profissional, o bom momento que o clube vive, ajuda a bola a entrar. Então, se ele colocar o pé, eu estou fazendo movimento com o pé, desculpe a idiotice. Se ele colocar... Foi mal, gente. Se ele coloca o pé, a bola bate no pé e entra. A bola quase acertou a produção ali agora. Que faltou pouco. É que eu sou bom de mira. Então, é o que acontece com o Botafogo. Qualquer coisa que eles fazem, a bola entra, ou, no caso do Grêmio, a bola não entra. Mas o Grêmio também é um excelente time. Tá ali na parte de cima, brigando com Palmeiras, Fluminense, Grêmio e o Flamengo. Não. São 2 pontos que separam entre os 5 primeiros, os 4 últimos são separados por apenas 2 pontos. De novo, a diferença entre a parte de cima e a parte de baixo da tabela, Nilson. É isso aí, para a gente trazer rapidamente, portanto, a classificação, nós temos o seguinte: em primeiro lugar, o Botafogo abrindo 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Botafogo com 36 pontos, Flamengo assumindo a segunda colocação com 26, Grêmio terceiro colocado também com 26, aí é o critério de desempate, né, para colocar um em segundo, outro em terceiro. Fluminense em quarto lugar com 24 pontos, o mesmo número de pontos do Palmeiras também com 24
pontos, são os 5 primeiros colocados nesse momento no Brasileirão, Walter. É isso mesmo, Nilson, aquilo que a gente falava. Esses 5 primeiros, eu confesso que eu não via a pontuação do sexto, mas não deve estar muito diferente. Então você tem 8 times em cima e 8 times embaixo. E tem aqueles 4 ali que não sabem para onde vão. Então, o Bragantino está em sexto ou sétimo. Sexto, com o mesmo número de pontos do Palmeiras. Então, os 5 dos 6 primeiros colocados, os 5 de baixo têm 2 pontos de diferença. Então, é um campeonato realmente bastante disputado. Na parte de cima, vamos ter que fazer a Série A+. 10, os bons e os outros 10. E nós vamos ficar lá embaixo, viu, dona Joana? Já na zona de rebaixamento, em 17º, o Goiás com 11 pontos. Em 18º, o Curitiba com 10 pontos. Em 19º, o Vasco com 9 pontos. E em 20º, o América Mineiro com 9 pontos. É a zona de rebaixamento. Nesse momento, seriam os 4 que estariam indo para a Série B. Se você pegar do 17º ao 20º, também são 2 pontos de diferença. Então, a coisa que tá boa em cima tá ruim embaixo. É isso aí, 12 horas e 39 minutos, chegamos ao final Já do acabou? nosso... Nós vamos almoçar? Notícia, vamos, graças a Deus. Mas antes de encerrar, deixa eu mandar um abraço para minha querida esposa, Regiane Nunes, hoje comemorando 13 anos juntos. Obrigado por me aturar todo esse tempo. Valeu mesmo, te amo, obrigado por todo o carinho, todo o cuidado. Não é fácil, eu sei, você falou tadinho. Deus foi muito bom com o Nilson. Já com a Regiane, não sei não. Ela orou menos. Eu acho que foi isso. Ela não botou o joelho no chão. O Nilson orou, rangeu os dentes, foi uma festa. Já beijo, meu amor. Obrigado por esses 13 anos. Obrigado pela família linda que nós constituímos, viu? Gente, abraço para vocês. Uma ótima tarde de segunda-feira, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta a se falar em mais uma edição do Mais Notícias. Walter, vamos nessa? Isso aí. Parabéns, Nilson. Deus te abençoe. Uma data especial. Regi, um beijo também. Um beijo para você que está nos assistindo. Obrigado por nos aturar e perdoa pela bagunça que a gente faz na hora do esporte. Que é a única hora que a gente tem da alegria. E não se esqueça, Ativo sim. Compartilha o nosso conteúdo, por favor. Se inscreva no canal. E toca o sino, é isso aí, no ativa Essa sino. produção tá comprada. É isso aí, tá boa comprada. produção. É que eu fiz um pix pra ele de R$4 antes de... Treva, Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.